Os Arquivos Magnus. Episódio 26. Uma distorção. Tem certeza que você consegue fazer isso agora? Pode tirar uns dias de folga até se recuperar se precisar. Não, tudo bem. O Tim foi pegar café pra mim. E eu prefiro acabar logo com isso enquanto a memória ainda tá fresca. Além disso, você não deu folga pro Martin quando tudo aquilo aconteceu com ele. Mas o Martin tá morando no arquivo, né? Quer dizer, não dá pra tirar férias no escritório. De qualquer forma, ele não se machucou. É só um arranhão, John. Eu tô bem. Podemos começar? Ok. Depoimento de Sasha James, arquivista assistente no Instituto Magnus, Londres. Sobre... Vamos dizer que foi uma série de encontros paranormais. Depoimento gravado direto com o depoente 2 de abril de 2016. Tá, vamos lá. Você sabe que eu tinha minhas dúvidas do quão perigosa essa tal Jenny Prentice realmente era quando você falou pro Martin ficar no arquivo. Quer dizer, não é que eu não tenha acreditado nele sobre o que aconteceu. É só que... o Martin ele é um ótimo pesquisador. Mas o instinto de autopreservação dele não é nada dos melhores. E, para ser bem sincera, eu pensei que se a tal Prentice fosse tão perigosa quanto todo mundo achava, ele com certeza já ia estar morto. Não leva a mal, tá? Eu li os mesmos depoimentos e perfis que você, então eu sei quantas pessoas morreram por causa dela. Foram o quê? Uns 6 funcionários do hospital na primeira vez que ela foi internada? 6 da colonização e um 7º, que ela quebrou o pescoço enquanto fugia. É, mas isso foi 2 anos atrás. E seja lá o que ela for agora, parece que a condição dela tá piorando. E eu não tinha certeza do quão perigosa ela realmente era. Então eu acho que eu não tomei o tanto de cuidado quanto eu devia quando eu estava indo pro instituto ontem. É que eu ainda não sei exatamente se ela é mesmo uma ameaça. Eu vi bastante vermes prateados se arrastando lá fora que nem você, e eu fiz questão de pisar em todos. O que aconteceu só deixou tudo ainda mais complicado, eu acho. Eu não sei bem o que pensar. Bom, eu vou começar com a primeira coisa que eu percebi. Eu moro perto do Finsbury Park. E o meu prédio, ele é velho. Ele é vitoriano, eu acho. E mesmo ele tendo uma boa manutenção depois da restauração, tem um monte de esquisitice. Por exemplo, as janelas. As janelas dos apartamentos são ok, mas nas escadas o vidro é meio empenado. E aí, nas janelas tem aquelas bolinhas, sabe? E olhar para a rua lá embaixo é estranho. O vidro entorta e a luz distorce tudo. E eu não costumava prestar muita atenção nisso, até uns dias atrás. Mas isso não é novidade. A primeira vez que eu vi aquilo foi antes de ontem. Às vezes eu gosto de olhar para as pessoas na rua enquanto eu desço as escadas, porque dependendo da posição que você olha, a janela deixa elas distorcidas, como uma casa de espelhos de circo. É bobo, mas o caminho até a Vitória é bem cinzento. Então, eu me divirto como eu posso. Bom, naquela manhã, eu parei na janela e percebi que uma das figuras distorcidas lá embaixo tava meio esquisita. Ela era alta demais, os braços, as pernas e o tronco, eles eram finos demais, pareciam até meio ondulados, como se não tivesse osso nenhum. E eu não vi o rosto. Mas o mais bizarro eram as mãos. Naquela luz distorcida, elas pareciam que estavam esticadas, infladas, até serem quase do mesmo tamanho que o tronco. Os dedos, eles eram longos, firmes e pareciam pontiagudos.
Aquilo estava lá, completamente parado, e dava para sentir que estava me encarando. Olhando pela parte aberta da janela, eu vi que a pessoa para quem eu estava olhando, na verdade, era um homem grande com cabelo longo e loiro. Ele não estava parado, ele não estava olhando para mim, mas ele estava só olhando para a vitrine da floricultura que tem do outro lado da rua. Nada nele parecia esquisito, mas eu fiquei de olho mesmo assim. Olhei pela bolha de vidro torto e vi de novo aquela figura alta de braços moles e mãos enormes. Agora, você me conhece, John. Eu não sou lá muito corajosa. Eu sempre evito assistir filmes de terror. E na rara ocasião de ser chamada para andar de montanha-russa, até disso eu fujo. Então, o que eu fiquei mais surpresa é que essa figura sinistra não estava me deixando nada preocupada. Quer dizer, eu estava um pouco nervosa, é claro. Afinal, foi a primeira vez que eu tive contato direto com o sobrenatural. E quanto mais eu olhava para a situação, mais certeza eu tinha de que era algo realmente sobrenatural. Para falar a verdade, o mais surpreendente foi que eu aceitei isso bem rápido. Eu sempre me considerei uma pessoa meio cética. E até recentemente eu diria que trabalhar no instituto só me fez ser mais cética ainda. De qualquer forma, eu fiquei olhando por uns 10 minutos, até o loiro comprar uns lírios e ir embora. Depois que ele foi embora, a figura distorcida com mãos longas também sumiu. Eu desci e fui na floricultura. A moça que trabalha lá me olhou muito confusa quando eu perguntei se tinha passado um loiro alto na loja. Ela disse que sim, mas que não tinha percebido nada de estranho. Depois, perguntou se eu ia comprar flores. Eu fiquei tão confusa e até um pouco paranoica. Mas eu já estava atrasada para o trabalho, então eu decidi ignorar e só ficar de olho. Mas não demorou muito para eu ver ele de novo. Tem uma cafeteria que eu passo no caminho para o trabalho quase toda manhã. Eu adoro o prédio do instituto. Ele é lindo. Mas, financeiramente falando, eu queria muito que não fosse no Chelsea. Tudo aqui é muito caro e, geralmente, eu vou até a Estação Vitória. É uma boa caminhada, mas é um caminho bonito e eu consigo tomar um café enquanto eu vou andando. Como eu disse, já estava ficando atrasada. Então, fiquei na dúvida se eu devia tomar meu cafezinho matinal ou não. Mas assim que eu olhei pela janela da cafeteria, eu vi uma figura familiar sentada numa mesa. De novo, o loiro. Ele não estava me olhando e nem parecia ter percebido a minha existência. Mas ele estava lá dentro e eu estava quase entrando para confrontar ele. Mas, quando eu olhei a hora, eu decidi que ir para o trabalho era mais importante. Além do mais, como que é aquele ditado mesmo? Uma vez é acaso, 2 é coincidência, 3 vezes é ação inimiga? Eu decidi que se ele aparecesse uma terceira vez, aí sim eu ia perguntar alguma coisa. Eu não tenho muito certeza do que. Acho que... Ei, você é um monstro? Seria um bom começo. Bom, quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu não precisava ter me preocupado tanto com a hora. Você estava discutindo com o Tim sobre... Quem que é aquele arquiteto por quem o Tim é tão obcecado? Robert Smirk. Esse mesmo. Bom, então, eu já estava me arrependendo de não comprar meu café e falar com o loiro alto e monstruoso, já que parecia que eu não tinha perdido muita coisa. Fui fazer meu trabalho, arquivei algumas coisas, comparei alguns depoimentos com relatórios da polícia. Bom, eu acho que eu não preciso contar para você como que é o trabalho aqui nos arquivos. O dia foi bem tranquilo, tirando a hora que o Martin achou que tinha visto um dos vermes prateados e nós passamos quase 1 hora procurando. Sim, eu lembro. Que isso, não é culpa dele que ele tá sendo perseguido por uma colmeia viva esquisita. Eu sei, mas tinha que ser o Martin, né? Quer dizer, tudo que acontece de errado aqui parece que sempre acontece com ele. De qualquer forma, estamos saindo do assunto. Por que você não reportou isso? Sério? Se uma pessoa comum viesse aqui falando isso, você teria rasgado esse depoimento. Não. Eu achei que seria melhor ter mais evidências antes de te contar.
Não aconteceu mais nada até eu terminar o expediente. Acho que era 6h30, então o sol já estava se pondo. Era hora de eu voltar para casa. A primeira coisa fora do comum que eu percebi foi que a cafeteria ainda estava aberta. Normalmente eles fecham às 6, mas as luzes estavam acesas e a porta estava aberta. Mas não tinha ninguém no balcão e só tinha um cliente. Ele estava sentado exatamente na mesma posição que de manhã, bebendo exatamente o mesmo copo de café. Olhei ao redor para ver se tinha mais alguém que pudesse confirmar o que eu estava vendo. A rua estava vazia, mas enquanto eu olhava, passou um carro. E eu vi ele no vidro curvado das janelas escuras. Aquele corpo distorcido e esquisito, magro e mole, e as mãos enormes e pontudas. Aí o carro foi embora e eu voltei a ver um homem normal. Mas agora, pela primeira vez, ele estava olhando para mim. Ele apontou para a cadeira na frente dele, claramente me convidando para entrar. Eu não sei porque eu não fiquei com medo de entrar, mas eu não fiquei. Acho que a minha curiosidade conquistou meu nervosismo. Ele não falou nada quando eu me sentei. E eu vi que o copo de café estava vazio. Seja lá o que for que tinha lá dentro, já tinha secado há horas. Parecia que ele estava esperando eu perguntar alguma coisa. Então, eu perguntei o que ele era. Ele riu disso. Foi o primeiro som que eu ouvi dele. Parecia antinatural. Como se estivesse rindo bem baixinho, mas alguém aumentou o volume para eu conseguir ouvir. Ele disse que não importava o que ele era, que ele não conseguia se descrever nem se ele quisesse. Qual foi mesmo a frase que ele disse? Como uma melodia iria se descrever? Isso me deixou irritada, para ser sincera. E eu disse que se ele ia dar uma de mestre dos magos, eu ia embora. E ele pediu desculpa. Disse que eu podia chamar ele de Michael. Eu não queria chamar ele de Michael. Não parecia encaixar de alguma forma. E o jeito que ele falou me fez pensar que esse definitivamente não era o nome dele. Ainda assim, eu não tinha outro nome para ele. Não para ele. Para aquilo. Aquilo ficou lá, sentado, claramente esperando que eu fizesse outra pergunta. Então eu perguntei. Perguntei o que aquilo queria. E me disse que queria ajudar. Ajudar? Com o quê? Foi isso que eu disse. Eu perguntei se queria impedir a Jenny Prentice. Aquilo riu com aquela risada esquisita de novo. E me disse que eu não tinha ideia do que realmente estava acontecendo. Mas não parecia que tinha a intenção de me contar também. Aquilo só estava se divertindo com as minhas tentativas de entender. Então, disse que não ligava se eu ou meus companheiros iríamos viver ou morrer, mas que a colmeia de carne é sempre precipitada. Disse que queria fazer amizade. Quando disse isso, colocou a mão na minha, e por mais que parecesse uma mão humana, era pesada, como uma bolsa de couro molhada cheia de pedras afiadas. Eu puxei a mão assustada e me levantei. Nessa hora, eu já estava de saco cheio dessa coisa esquisita que parecia uma pessoa, mas não era uma pessoa e falava em enigmas. Aquilo não tentou me impedir quando eu fui em direção à porta. Mas quando eu estava quase saindo, me chamou e disse que se eu tivesse interesse em salvar a sua vida, que estaria esperando no cemitério Hanwell. Desculpa, salvar a minha vida? Sim, ele falou o seu nome. Você, o Martin e o Tim. Isso é perturbador. Muito. Na hora, eu só tentei ignorar. Fui para casa e dormi o máximo possível. Não sei se você percebeu que eu estava cansada ontem, ainda mais com aquela brincadeira de dia da mentira do Tim. Nem me lembre. Bom, eu estava um caco. Dei uma olhada na cafeteria no caminho e na volta para casa. Até passei lá na hora do almoço. Mas o Michael não estava mais lá. Parte de mim queria contar tudo imediatamente.
fazer um depoimento. Mas, mesmo se você acreditasse em mim, eu sabia que você ia tentar me convencer a não ir ao cemitério Hanwell. E eu já tinha decidido ir. Eu não sei se o que o Michael disse era uma ameaça, ou um aviso, ou só uma mentira mesmo. Mas eu decidi que não podia arriscar, então eu fui pro cemitério. O sol estava se pondo quando eu cheguei lá, e a luz laranja do sol moribundo iluminava o portão. Tinha sido uma manhã chuvosa, e as poças d'água refletiam as cores vivas do céu. Hanwell é um cemitério antigo, e além dos muros dava para ver as lápides antigas e desgastadas, em silêncio. No fim das contas, eu nem tive que entrar. Michael estava me esperando no portão de ferro alto. Vi de relance seu reflexo numa das poças fundas da chuva e tremi quando vi de novo aquele corpo distorcido, as mãos ossudas e inchadas. Não disse nada quando eu cheguei, só balançou a cabeça para que eu seguisse. Eu não faço ideia de quanto tempo tinha ficado parado ali esperando por mim. Achei que fosse para entrar no cemitério, mas em vez disso, Michael desceu a rua na direção das casas. A placa na rua dizia Azalea Close. A maioria das casas estava em boas condições, mas tinha um lugar no fim da rua que parecia abandonado. Acho que costumava ser um bar, mas agora as janelas tinham sido fechadas com chapas de metal, cobertas de sujeiras e pichações. Mas a porta, apesar disso, estava aberta e balançando gentilmente. Michael entrou, claramente esperando que eu fosse junto. Então, eu fui. Lá dentro, estava escuro e empoeirado. Eu fiquei irritada comigo mesma por não ter levado uma lanterna. Mas tinha luz o suficiente entrando pela porta para enxergar. Com certeza tinha sido um bar. O balcão estava quase intacto, mas cheio de cupim. Em cima do balcão tinha um kit de construção, uma caixa de ferramentas e um pequeno extintor de incêndio. Eu já estava quase perguntando para o Michael por que ele tinha me levado até ali, quando escutei um gemido molhado, baixo, vindo do canto da sala, onde a luz já não alcançava. Parecia uma pessoa com muita dor. Fui andando em direção ao som. Chegando perto, meus olhos foram se acostumando e eu vi que o chão estava coberto de formas pálidas, se contorcendo. Eu tinha escutado o depoimento do Martin, então eu sabia o que esperar. Mas escutar não chega nem perto de ver, de sentir o cheiro. Achei que fosse ver aquilo que o Martin descreveu. Uma massa contorcida que algum dia foi Jenny Prentice. Mas a figura jogada na parede parecia mais masculina. Os vermes se contorciam pelos buracos da pele dele. Michael tinha chamado de colônia de carne. E as coisas prateadas tinham formado nós, onde antes ficavam os olhos dele. Eu não consegui segurar. Eu engasguei. Não foi alto. E, dada a situação, acho até que mantive bem a compostura. Mas foi alto o suficiente. A cabeça estalou na minha direção, soltando uma cachoeira de formas contorcidas. A boca abriu e ele tentou gritar. Mas não foi um grito que saiu da boca dele. Eu acho que os vermes também perceberam e começaram a vir na minha direção numa velocidade assustadora. Eu andei para trás, mas escorreguei num pedaço de madeira e caí no balcão. Eu olhei desesperada para o Michael, mas aquilo só me assistiu, com um rosto indecifrável. Eu comecei a tentar pisar nos vermes, mas tinha muitos deles. Ficando de pé, ainda cambaleante, eu senti a minha mão encostar num metal gelado. O extintor de incêndio. Sem pensar, eu puxei o pino e apertei o gatilho. Uma nuvem de gás saiu e, para minha surpresa, os vermes prateados começaram a tremer e se recolher, murchando e morrendo. Eu comecei a avançar, envolvendo todos naquele jato de gás. Finalmente, eu percebi que estava de frente para a massa de pele vazia que algum dia tinha sido um homem.
Ele tremeu violentamente quando o gás cobriu seu corpo. Depois, parou completamente. Eu estava ofegante. O gás carbônico do extintor estava me deixando tonta. Por algum motivo, eu sentia que devia olhar nos bolsos do homem. A única coisa que eu encontrei foi uma carteira. Estava manchada de sangue e outras coisas, mas ainda dava para ler o nome da carteira de motorista: Timothy Rod. Nessa hora, enquanto eu estava olhando a carteira, eu senti uma dor aguda no meu braço direito. Eu levantei a cabeça e vi Michael encostando no meu ombro. Os dedos longos e distorcidos estavam entrando na minha pele, cortando como se fosse papel. Eu gritei. E depois de alguns segundos, ele tirou a mão. Estava segurando um único verme prateado, patético, balançando em seu punho. Eu nem tinha sentido a coisa penetrar no meu braço. Depois disso, é tudo um borrão. Eu lembro que eu ia ligar para a polícia, mas o corpo de Timothy Rod tinha sumido. E eu fiquei com medo de ser presa por invasão. Então, eu só fui vagando para longe dali. Michael, ou seja lá o que fosse aquela coisa, também tinha sumido. Eventualmente, eu consegui voltar para o instituto. Aí acho que acordei o Marte. Então, aqui estamos nós. Eu acho que estamos. Então, o que você acha? Eu sinceramente não sei. Podemos investigar mais depois. Eu devia me demitir, sabe? Nós. Todos nós devíamos. Eu acho que esse não é um emprego normal. Eu acho que não é seguro trabalhar aqui. Você provavelmente tem razão. Quer se demitir? Não. Eu acho que eu sou curiosa demais. E você? Não. Seja lá o que for que está acontecendo, eu preciso saber. Tente descansar um pouco. Fim do depoimento. Obviamente, tem pouca coisa que eu possa fazer para investigar mais a fundo o que aconteceu com a Sasha. Se fosse qualquer um dos outros, eu poderia duvidar, mas ela sempre foi a mais sensata do time. Então, se ela disse que foi isso que aconteceu, eu acredito nela. Me é estranho ainda o quão diferente o efeito da infestação da Prentice nele foi do caso de Harriet Lee. Mas sem mais informações, não tenho sequer uma teoria do que causou essa diferença. O que mais me deixa inquieto sobre o depoimento de Sasha é esse Michael. Ela parece ter certeza de que ele não é humano. Pelo menos não no sentido convencional da palavra. Quase todo o depoimento que eu cataloguei lidou com o paranormal em uma relação antagonista. A mera ideia de que existam coisas que queiram nos ajudar. Por algum motivo, isso me incomoda ainda mais do que a criatura infestada de vermes que está perseguindo o instituto. Sasha tirou alguns dias de folga para se recuperar. E eu vou conversar com o Elias sobre comprar mais extintores de incêndio para o arquivo. Fim da gravação.